Olá, seja bem-vindo. É uma alegria ter você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Seu apoio é essencial para que possamos alcançar mais vidas e espalhar a palavra de Deus. Hoje, vamos estudar a 12ª lição do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo da nossa lição está na Epístola a Tito, capítulo 1 e versículo 5, que diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A verdade prática nos ensina que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Nesta aula, vamos focar em três objetivos principais. Primeiro, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Segundo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E, por fim, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. O conteúdo desta aula foi preparado com muito zelo pelo pastor João Batista, líder da Assembleia de Deus em Palmeira do Piauí. Que esta lição fortaleça a sua fé e edifique a sua vida. Vamos então iniciar a introdução da nossa lição. A igreja, segundo as Escrituras, é tanto um organismo vivo quanto uma organização bem estruturada. Essa dupla natureza é essencial para compreendermos seu funcionamento e propósito. Como corpo espiritual de Cristo, a igreja é um organismo vivo, sustentado pelo próprio Senhor Jesus, em quem vivemos, nos movemos e existimos. No entanto, essa dimensão espiritual não anula a necessidade de organização, governo e ordem no seio da congregação dos santos. Na Bíblia, encontramos tanto a ênfase na comunhão espiritual da igreja, quanto na sua administração prática. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus estabeleceu princípios de ordem para o seu povo. E no Novo Testamento, vemos o desenvolvimento da estrutura eclesiástica, incluindo liderança, ministérios e a aplicação de disciplina. Nesta lição, exploraremos a organização da igreja como uma assembleia visível e funcional, com estrutura, liderança e ordenanças sempre fundamentados na palavra de Deus. Vamos abordar então o primeiro ponto: Tito e as igrejas na ilha de Creta. A Epístola de Paulo a Tito é uma das chamadas cartas pastorais, juntamente com as cartas a Timóteo. Esse pequeno livro do Novo Testamento traz importantes diretrizes para o estabelecimento da igreja e para a formação de lideranças locais. Nesta narrativa, exploraremos a relação de Tito com o apóstolo Paulo, sua missão em Creta e o contexto daquela ilha. Dando sequência à nossa aula, iniciaremos agora o primeiro tópico. Vamos então conhecer um pouco mais sobre Tito. O apóstolo Paulo escreveu esta carta a Tito enquanto estava em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou, mais provavelmente, a caminho dessa região. Isso pode ser inferido pela expressão deliberei invernar ali, que indica um plano futuro e não um local presente. Tito era um dos cooperadores mais fiéis de Paulo. Ele é chamado de verdadeiro filho segundo a fé comum, um título semelhante ao que Paulo usou para Timóteo. Isso sugere que Paulo o evangelizou e discipulou pessoalmente. Tito era grego, conforme Gálatas 2 e 3, e provavelmente se converteu em Antioquia. Apesar de seu nome não aparecer no livro de Atos dos Apóstolos, ele é mencionado 9 vezes na segunda carta aos Coríntios, 2 em Gálatas, uma em 2 Timóteo, e, claro, na epístola que leva seu nome. Ele acompanhou Paulo em diversas viagens missionárias e desempenhou um papel crucial na resolução de conflitos e no fortalecimento das igrejas. Em 2 aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 6, Paulo menciona que a chegada de Tito foi um grande alívio para ele. Após servir ao lado de Paulo em Roma, Tito foi enviado a Nicópolis e também atuou na Dalmácia, atual Croácia. Sua fidelidade e capacidade administrativa o tornaram um líder confiável nas igrejas emergentes.
Dando continuidade, vamos explorar agora o segundo tópico: o pastor de Creta. Tito foi deixado na ilha de Creta com uma missão específica, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Esse trabalho consistia em organizar a igreja, corrigir falhas doutrinárias e estabelecer uma liderança qualificada. O livro de Atos não registra a fundação da igreja em Creta por Paulo. No entanto, sabemos que ele passou pela ilha durante sua quarta viagem, quando estava preso a caminho de Roma. Ele esteve em um lugar chamado Bons Portos, mas essa visita foi breve e provavelmente não foi quando deixou Tito encarregado da igreja. Isso sugere que Paulo pode ter voltado posteriormente a Creta, após sua primeira prisão em Roma, para organizar melhor a igreja e, então, deixou Tito encarregado do trabalho. Agora, passaremos ao terceiro tópico: Creta e sua situação espiritual. Creta era uma ilha de grande importância no Mediterrâneo. Em 67 a.C., foi anexada por Roma e unida a Cirene, no norte da África, formando uma única província. A sociedade cretense era conhecida por sua decadência moral e corrupção. O próprio apóstolo Paulo cita um poeta cretense que descreve seu próprio povo da seguinte forma: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O apóstolo reforça essa descrição ao dizer: este testemunho é verdadeiro, indicando que os problemas espirituais da ilha eram profundos. Além disso, a igreja de Creta sofria com a influência dos judaizantes. Esses eram falsos mestres que misturavam o evangelho com tradições judaicas, causando confusão e divisões entre os crentes. Paulo alerta Tito sobre eles, porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Esses indivíduos ensinavam fábulas judaicas e pregavam doutrinas que desviavam os crentes da verdadeira fé em Cristo. Portanto, apesar de ser uma carta curta, a Epístola a Tito é de grande importância para o discipulado e a organização da igreja. Ela fornece princípios fundamentais para a estrutura eclesiástica, a escolha de líderes e a conduta cristã. Através desta carta, aprendemos que a liderança cristã deve ser baseada na integridade, na sã doutrina e na capacidade de conduzir a igreja de forma piedosa e exemplar. Além disso, o trabalho de Tito em Creta nos ensina sobre os desafios da evangelização em ambientes hostis. A igreja naquela ilha precisava de uma liderança forte para combater o relaxamento espiritual e as heresias. Esse mesmo princípio se aplica às igrejas de hoje. Um ministério eficaz exige organização, firmeza doutrinária e pastores comprometidos com a palavra de Deus. Agora, vamos analisar o segundo ponto: a institucionalidade bíblica da igreja. Iniciaremos com o primeiro tópico: a instrução paulina. A organização eclesiástica que Paulo instrui Tito a estabelecer não se limita apenas à estrutura ministerial. A nomeação de presbíteros de cidade em cidade e a instrução contínua dos líderes já eram práticas do apóstolo em sua jornada missionária. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento do governo da igreja, mencionando bispos e diáconos. No contexto de Creta, o descuido na conduta dos crentes refletia a própria cultura local, indicando que o problema não era apenas ministerial, mas também espiritual e social. Em seguida, vamos tratar do segundo tópico: igreja como instituição. Na eclesiologia, a igreja é tanto um organismo quanto uma instituição. Como organismo, é um corpo espiritual e vivo, sustentado pelo Espírito Santo. Contudo, também possui uma organização institucional, que foi sendo estruturada ao longo do tempo desde os dias apostólicos. O próprio Paulo demonstrava a necessidade de organização, garantindo que a igreja tivesse uma base sólida para seu funcionamento e crescimento. Agora, vamos passar ao terceiro tópico: organização. O Novo Testamento apresenta diversos exemplos de organização na igreja primitiva. Por exemplo, a ordem no culto.
Os crentes se reuniam em horários e locais específicos, seguindo uma ordem litúrgica. A nomeação de presbíteros. Havia reuniões ministeriais para a consagração de líderes conforme a necessidade da igreja. O Concílio de Jerusalém, realizado para discutir questões doutrinárias, similar às convenções eclesiásticas de hoje. As ações sociais. A igreja auxiliava financeiramente os necessitados. A comissão de ética. Havia diretrizes para disciplinar membros em situações de pecado público. A tesouraria. A igreja administrava recursos financeiros para a obra de Deus. As cartas de recomendação. Eram usadas como documentos para garantir a origem e identidade dos crentes. A institucionalidade da igreja não é contrária à sua natureza espiritual. Pelo contrário, ela é um reflexo da ordem divina e da necessidade de manter a casa de Deus bem administrada. Assim como na época de Paulo, a igreja atual precisa de líderes comprometidos com a organização e a disciplina, garantindo um ambiente saudável para o crescimento espiritual de seus membros. Agora, vamos adentrar no terceiro ponto: a questão atual. Para começarmos, vamos explorar o primeiro tópico: organismo e organização. Muitos entendem a igreja apenas como um local de culto, onde os crentes se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, evangelizar e orar. No entanto, o que alguns ainda não compreendem é que todas essas atividades exigem uma organização bem estruturada. A Bíblia nos apresenta a igreja não apenas como um organismo vivo, dirigido pelo Espírito Santo, mas também como uma organização funcional que precisa de ordem e estrutura para cumprir sua missão. Além disso, devemos lembrar que somos cidadãos de duas pátrias, a celestial e a terrestre. Isso significa que temos responsabilidades tanto com Deus quanto com as autoridades civis constituídas. O apóstolo Paulo ensina sobre a sujeição às autoridades, e o autor de Hebreus nos exorta a obedecer aos líderes espirituais. O próprio Jesus estabeleceu esse princípio ao afirmar: "Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Isso nos mostra que a organização da igreja não é apenas uma necessidade prática, mas também uma exigência do Estado e uma forma de testemunho cristão. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Agora, avancemos para o segundo tópico: a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu em um contexto antidenominacional. Muitos acreditavam que a institucionalização da igreja poderia prejudicar a vida espiritual dos crentes. Os primeiros pentecostais, influenciados pelo movimento Holiness, viam a estrutura denominacional como um obstáculo ao agir do Espírito Santo. Um exemplo disso é Charles Fox Parham, um dos precursores do pentecostalismo, que abandonou o denominacionalismo em 1895 para se tornar um pregador itinerante independente. No entanto, a igreja do período apostólico já possuía uma estrutura organizacional desde os seus primórdios. Um exemplo claro disso é a instituição dos diáconos em Atos capítulo 6 e versículos 1 ao 7. Os apóstolos perceberam a necessidade de delegar funções para que o crescimento da igreja ocorresse de maneira saudável e eficaz. Isso demonstra que a organização eclesiástica não é um impedimento para o mover de Deus, mas sim um meio pelo qual a igreja pode cumprir sua missão de forma mais eficiente. Vamos agora ao terceiro tópico: é necessário organizar. Com o crescimento do movimento pentecostal, tornou-se evidente a necessidade de uma estrutura organizacional. Em 1914, alguns pioneiros pentecostais perceberam que a falta de organização poderia levar a um crescimento desordenado e prejudicar a obra de Deus. Foi nesse contexto que surgiu o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, com o objetivo de preservar a identidade doutrinária e garantir um crescimento saudável do movimento. No Brasil, o processo foi semelhante.
Com a rápida expansão do movimento pentecostal no país, tornou-se essencial criar um órgão que unificasse as igrejas e preservasse a sã doutrina. Assim, em setembro de 1930, foi fundada a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Essa iniciativa ajudou a manter a identidade pentecostal, promover a unidade entre as igrejas e solucionar questões de ordem administrativa e doutrinária. A história nos ensina que a organização da igreja não deve ser vista como um entrave à espiritualidade, mas como uma ferramenta essencial para o crescimento saudável do corpo de Cristo. A igreja precisa de ordem para que possa cumprir seu chamado com excelência, mantendo-se fiel aos princípios bíblicos e sendo um testemunho vivo para o mundo. Chegamos então à conclusão da nossa lição. A igreja é tanto um organismo vivo quanto uma organização. Esses dois aspectos não se excluem, pelo contrário, se complementam. Como povo de Deus no Novo Concerto, a igreja é uma comunidade que reúne pessoas de diferentes lugares e culturas. Para cumprir sua missão de pregar o Evangelho, ensinar a palavra e servir ao próximo, é necessário ter uma estrutura organizada. Sem isso, seria muito difícil alcançar tantas pessoas no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se esta aula foi edificante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário. O seu apoio é muito importante para que possamos continuar com este projeto. Até a próxima aula.